Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus alunos. Depende do horário em que vocês estão vendo este vídeo. Vamos agora dar continuidade com a parte de calorimetria, conforme eu havia prometido. Inicialmente, quero lembrar para vocês o que é um calorímetro. Falamos sobre isso em sala de aula. Calorímetro é aquele recipiente termicamente isolado, ou seja, uma garrafa térmica é um exemplo de um calorímetro. Com um calorímetro, você pode realizar experiências onde não há troca de calor entre o corpo que você está analisando e o meio ambiente. É claro que não existe um calorímetro 100% eficiente. Sempre vai haver uma perda de calor entre o objeto e o calorímetro. Se calcularmos a capacidade térmica do calorímetro, a gente pode introduzir estes valores nos cálculos e aí nossa experiência fica próxima à real. Mas isso nós vamos ver quando a gente construir o nosso calorímetro, conforme prometido, assim que a gente puder voltar às aulas. E aí nós vamos fazer experiências sobre isso. Vocês vão ver que é muito interessante. Bom, troca de calor. Antes da gente começar a parte que eu reservei de alguns exercícios para a gente resolver, nós temos que ver esta variante da lei de conservação da energia, ou seja, a energia não pode ser criada nem destruída, ela pode ser transformada. No caso do calor, como se é uma forma de energia, o que nós temos que saber é o seguinte: se eu tenho um sistema onde eu possuo vários corpos, 2, 3, 4 corpos isolados, e um corpo cede calor para um outro corpo, o corpo que recebeu uma quantidade de calor vai ter recebido a mesma quantidade de calor que o corpo que cedeu. Ou seja, a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida tem que ser algebricamente igual a zero. Em outras palavras, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é igual a zero. Logicamente, um dos dois é negativo, né? O calor cedido normalmente é negativo, porque a variação da temperatura deste corpo vai ser negativa. Para um corpo de N, um sistema de N corpos, vale o que nós dissemos acima. Se eu tenho vários corpos cedendo calor e vários corpos recebendo calor, a quantidade de calor cedida pelos corpos é igual à quantidade de calor recebida pelos corpos. Então, nós vemos aqui na equação, aqui embaixo, que a quantidade de calor total cedido e recebido é algebricamente igual a zero. Antes de a gente continuar, tem essa pergunta simples para vocês me responderem. Se quiserem, podem me mandar um texto explicando por que durante o dia a temperatura no deserto atinge valores muito elevados e durante a noite o deserto é muito frio. Por que isso acontece? Bom, vamos aproveitar então agora para fazer alguns exercícios sobre este assunto. Vamos iniciar com este primeiro exercício. Exercício 1. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. O que significa isso? Que os recipientes não vão receber calor, não vão trocar calor com os líquidos. Então você vai considerar só o calor contido nos líquidos. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentar a temperatura mais alta após o aquecimento será a água, o petróleo, a glicerina, o leite e o mercúrio. Nós temos ao lado aí uma tabela com os calores específicos dessas substâncias. Reparem o seguinte: o calor específico está em joule por quilograma grau Celsius.
Tem um errinho aí de digitação. O calor específico da água é o maior de todos. 4,19 joules por quilograma grau Celsius. Calor específico do petróleo, 2,09. Da glicerina, 2,43. Do leite, 3,93, bem próximo da água, das razões fáceis de ser entendido. Mercúrio, 0,14. O menor calor específico é o do mercúrio. Isso quer dizer que o mercúrio necessita de menos calor para aumentar cada grau de temperatura. Ou seja, para cada 0,14 joules por quilograma, o mercúrio aumenta a temperatura em 1 grau Celsius. Logo, se todos os líquidos receberem a mesma quantidade de calor, o mercúrio vai apresentar uma variação de temperatura maior. Então, a temperatura ao final do mercúrio vai ser maior do que a dos outros líquidos. Entendido? Essa é a resolução. Podemos ver que, quanto menor o calor específico da substância, mais facilmente ela se aquece ou se resfria. Questão 2. Um bloco de massa 2 kg, ao receber toda a energia liberada por 1000 gramas de água, que diminuem a sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em questão, em caloria por grau Celsius, foi dado o calor específico da água em caloria por grau Celsius, que equivale a 1. Reparem o seguinte, todos os dados, com exceção da massa do bloco, que está em quilograma, não estão no sistema internacional. Então, nós temos que transformar essa massa do bloco para grama. Tá? Entendido isso? Vamos fazer os cálculos pensando o seguinte. Todo o calor retirado da água vai ser utilizado para aumentar a temperatura do bloco. No nosso problema, está escrito que a temperatura do bloco vai aumentar em 10 graus Celsius. Quer dizer que a quantidade de calor cedida pela água é igual à quantidade de calor recebida pelo bloco. Com base nisso, nós conseguimos resolver o nosso exercício. Vamos ver. Nós temos aqui que a massa do bloco, já convertida em gramas, 2.000 gramas, 2 kg. A variação de temperatura do bloco ela é positiva, 10 graus Celsius. O calor específico do bloco é o que nós queremos saber. A massa de água, 1000 gramas. A temperatura da água, 1 grau Celsius. E o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Como todo calor liberado pela água vai ser aproveitado para aquecer o bloco, é o que nós falamos mais cedo, o calor recebido pelo bloco é igual ao calor cedido pela água. Repare. Desculpe, vamos voltar. Utilizando a equação geral da calorimetria para o bloco e para a água, nós temos aqui a massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes a variação de temperatura do bloco é igual a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Substituindo os valores que nós temos, nós chegamos nessa situação. Fazendo as contas aqui, 2.000 vezes 10, 20.000 vezes o calor específico do bloco é igual a 1.000 vezes 1 vezes 1, que é 1.000.
Repare que basta agora isolar o calor específico do bloco, que é o que nós estamos querendo calcular. Então, o calor específico do bloco, basta dividir os 1000 por 20.000 e dá 5 centésimos, 0,05 calorias por grama grau Celsius. Este é o calor específico do bloco. Esse tipo de experimento é o que nós vamos fazer em sala de aula assim que construirmos o nosso calorímetro. É bastante interessante. Como eu disse para vocês, nós podemos, a partir disso, identificar substâncias. Metais, ouro, cobre, ferro, vidro e etc. É uma forma muito interessante de identificar substâncias. Bom, vamos continuar. Um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Os calores específicos da água e do alumínio são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 0,10 caloria por grama grau Celsius. Supondo não haver troca de calor com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio dessa mistura será. Bom, esse tipo de problema é bastante parecido com o problema anterior. A quantidade de calor recebida pela água, nesse caso a água é que vai ser aquecida, vai ser a quantidade de calor cedida pelo alumínio. Notem que a água, esses 20 gramas de água, inicialmente estão a 0 graus Celsius e os 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Então, o que vai acontecer é um abaixamento da temperatura do alumínio e um aumento da temperatura da água. O que nós temos que perceber num problema desse tipo é que após um certo intervalo de tempo, a temperatura das duas substâncias, ou seja, da água e do alumínio, vai ser a mesma. Eles vão atingir o equilíbrio. Então, a temperatura final da mistura, né, das duas substâncias, vai ser igual. Com base nisso, a gente consegue resolver o nosso problema para determinar qual a temperatura de equilíbrio dessa mistura. Vamos lá. Os dados estão aqui. O que a gente sabe é a massa do alumínio, 50 gramas. A temperatura inicial do alumínio, 80 graus Celsius. Calor específico do alumínio foi dado. A massa de água, 20 gramas. Temperatura inicial da água, 0 grau. Temperatura final da água e do alumínio, que é a temperatura de equilíbrio. Elas são iguais. Como não vai haver troca de calor com o meio externo, nós temos que o calor perdido pelo alumínio mais o calor recebido pela água é 0. Aqui nós vemos isso. Então, a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio mais a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água é igual a 0. Isso aqui é a aplicação da nossa equação geral da calorimetria. Então, basta substituirmos os valores. Lembrando que ΔT, desculpem, mas eu ainda não estou muito acostumado com essa ferramenta. ΔT, variação de temperatura, é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial do corpo. Substituindo os valores, então aqui nós temos que 50 gramas de alumínio vezes o calor específico do alumínio, que é 0,10, vezes o ΔT. Isso aqui é o meu ΔT. É a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial do alumínio. Mais a massa de água, 20 gramas, vezes o calor específico da água, vezes o ΔT da água. Inicialmente, a temperatura da água é 0. A temperatura de equilíbrio vai ser a mesma. Então, o ΔT para a água é a temperatura final menos a temperatura inicial da água, que é 0. Essa soma algébrica é igual a 0.
Calculando 50 vezes 1/10 vai dar 5. Então, nós temos aqui, percebe que tem o parênteses, né? Mais 20, temperatura de equilíbrio. Ok. 5 TE menos 5 vezes 80, 400, mais 20 TEQ. Repare que agora nós temos uma equação onde a incógnita é o que nós queremos calcular, que é a temperatura de equilíbrio. 5 temperatura de equilíbrio mais 20 temperatura de equilíbrio, 25 temperatura de equilíbrio, menos 400 é igual a zero. Passando o 400 para o lado de lá da equação, nós temos isso aqui. Temperatura de equilíbrio basta a divisão, fazemos a divisão de 400 por 25. Ok, fazendo as contas aí, vocês vão chegar nesse valor. 16 graus Celsius, ou seja, depois de colocarmos o alumínio na água, o alumínio vai diminuir a temperatura de 80 para 16 graus Celsius e a água vai subir a sua temperatura de 0 para 16 graus Celsius. Resposta, letra B. Mais um exercício sobre o assunto. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que o corpo maior é o mais quente, o corpo menor é o mais quente. Não há troca de calor entre os corpos. O corpo maior cede calor para o corpo menor. O corpo menor cede calor para o corpo maior. Bom, vamos pensar aqui. Se os dois corpos com tamanhos diferentes estão em equilíbrio térmico e estão isolados do meio ambiente, qual das alternativas nós podemos marcar? Como os corpos estão em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura dos dois corpos é a mesma, então não tem troca de calor. Então, como não tem a troca de calor, não existe energia térmica em trânsito devido às diferentes temperaturas entre os corpos. Então, nossa resposta é a C. Não há troca de calor entre os corpos. Entendido? Então, ficamos por aqui. Vou enviar no site da Plural uma lista de exercícios para vocês treinarem. Estou à disposição, vocês podem me mandar e-mail, à vontade. Perguntando sobre alguma dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá ok? Então, um bom trabalho e até mais.